Agora aqui no Ver Mais, a gente vai falar de saúde, de ansiedade. Você sabia que o nosso país, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo? Pois é, e são dados da Organização Mundial da Saúde. São mais de 18 milhões de brasileiros que convivem com esse sentimento. Isso dá mais ou menos 9% da população de todo o nosso país. E quem vai bater um papo agora com a gente sobre essa tal ansiedade, né? Explicar para a gente o que é essa ansiedade é a psiquiatra Vanessa Adegas Menin. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quando a gente fala de ansiedade, né? Que sentimento é esse? Então, Flávia, a ansiedade é um estado emocional normal, ele é fisiológico, ele é salutar. Nós, na verdade, precisamos dele para tomarmos decisões rápidas no dia a dia. Só que essa ansiedade, quando ela é intensa, ela acontece de uma forma persistente, os sintomas acabam prejudicando o funcionamento desse indivíduo. Existe um mecanismo fisiopatológico da ansiedade, que é a liberação de dois hormônios do estresse na corrente sanguínea, que é o cortisol e a adrenalina. Então, o que diferencia o estresse normal, a ansiedade do dia a dia normal da doença é a intensidade desses sintomas. Esses hormônios irão causar essas reações físicas. Porque uma preocupação com o amanhã, uma preocupação com o futuro, é um pouco normal assim no nosso dia a dia, né, doutora? É só quando isso está afetando a nossa rotina, o nosso dia a dia. É normal e nós precisamos dessa ansiedade. Esses hormônios, eles são necessários para que nós possamos acordar de manhã, por exemplo, para tomarmos essas decisões rápidas. E essas reações, elas podem vir desde palpitação, que é ataque cardíaco, às vezes formigamento, essa pessoa tem uma sudorese profusa, geralmente diante de alguma situação de estresse. Aparecer em alguma palestra, conversar com pessoas, estarem sendo observadas. Então, isso é bastante importante. E nós precisamos dessa ansiedade para trabalharmos bem, para conseguirmos realmente ir em frente. Porque a ansiedade hoje em dia está quase como dor de cabeça, né? Fica todo mundo, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade, mas às vezes a pessoa não procura ajuda, não faz uma análise assim com um médico para saber se o que ela sente é mesmo uma doença, né, doutora? Isso, as pessoas estão muito aceleradas, mas existe essa diferença entre a ansiedade normal, o estresse normal e a ansiedade doença. E, na verdade, existem vários tipos de ansiedade, né, Flávia? As fobias, a ansiedade generalizada, que é essa que nós estamos falando, existe a síndrome do pânico também. E, realmente, a doença a ansiedade aumentou de prevalência, em torno de 15% nos últimos anos. No meu consultório, é bastante coisa. No meu consultório, nos últimos tempos, eu tenho recebido muitos pacientes com ansiedade. E é mais prevalente do que a depressão. Mas essa diferenciação entre a ansiedade normal, o estresse do dia a dia e a ansiedade são importantes. Diante de algum sintoma que seja mais persistente, quando a ansiedade ela começa a não ser mais útil no dia a dia, começa a causar algum sofrimento, é importante procurar ajuda do psiquiatra e fazer a avaliação. Um alerta pode ser também o sono, né, doutora? Exatamente, a falta de sono pode aumentar o estresse no dia a dia e isso pode gerar a ansiedade. Existem medidas não farmacológicas naquela pessoa que está no estágio de estresse e pode vir a ter ansiedade, que são medidas muito fáceis em relação ao sono, a higiene do sono, alimentação mais saudável, atividade física regular, terapias alternativas, ter tempo para si mesmo, né, Flávia? Quanto de nós falamos que nós trabalhamos muito, mas e aquele tempinho que a gente tem, o que a gente faz com ele? Então é importante também, essas medidas fazem com que a gente consiga prevenir essa ansiedade. Quando você fala de terapia do sono, eu acho que é bem importante a gente lembrar para o pessoal de casa, porque tem gente que desconhece o que é essa terapia e do quanto isso traz benefícios para a nossa vida, né? São medidas não farmacológicas que visam melhorar o comportamento disfuncional em relação ao sono. Então a gente chama de higiene do sono, mas existem outras técnicas também. E são básicas, prestar atenção no quarto, se esse quarto para dormir está arejado, está escuro, se o ambiente é interessante para nós conseguirmos realmente dormir. Esse quarto ele não pode ser um lugar para brincar, para comer, tem que ser realmente para dormir ou para namorar também. Prestar atenção com os eletroeletrônicos, até 2 horas antes de dormir aquela luz não é indicada, a gente não consegue dormir, ter um sono reparador. Então, se preocupar também com algumas medidas de relaxamento, um banho um pouco mais quentinho antes de dormir,
Atividade física, às vezes 10 minutos antes de dormir de caminhada leve é importante. Pensar também atividade física, respeitar um intervalo de mais ou menos 4 horas entre a atividade física e o sono. Então, são várias medidas fáceis do dia a dia que nós podemos segui-las e realmente melhora o sono. Eu diria que 70% no meu consultório das insônias podem ser tratadas com a higiene do sono e outras medidas também comportamentais. Obrigada pela participação hoje aqui, doutora. Obrigada, Flávia. E celular, né, gente? Tem que guardar o celular. Nada de dar aquela espiadinha no Instagram, no Facebook, no WhatsApp antes de dormir, né? Eu tô contando isso para você de casa e para mim também, porque às vezes é difícil.